Com a palavra, o paralítico da turma, pastor Antônio Vargas. Excelentíssimo senhor Dr. Jonathan Pliasecos, prefeito do município de Autônia, ilustríssimo senhor Ricardo Duane Craven, vice-presidente da Missão Evangélica Betânia, reverendíssimo pastor Eduardo Dude, diretor do Seminário Instituto Bíblico Betânia, ilustríssima senhora Karen Craven, representante da senhorita Kathy Craven, a quem a turma homenageia, demais autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, caros formandos. Ao vê-los nesta noite, nesta festa tão linda, me vem à mente a história de um jovem pastor que, como vocês, após ser formado, descobriu que tinha verdadeiro horror de estar na frente das pessoas. Não gostava de falar em público. Foi trabalhar com um pastor mais velho que gostava muito de falar em público. E então houve exatamente aquele equilíbrio. Ele não precisava falar tanto porque o pastor mais experiente ocupava todo o tempo. Mas aconteceu sair de férias o pastor titular. E ele disse para o segundo pastor, para aquele jovem pastor: você vai ficar responsável pelos 3 domingos pela manhã no próximo mês, eu estarei fora, você vai pregar nos 3 cultos. Aquele jovem entrou em desespero total. E disse: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Eu tenho um verdadeiro horror de falar em público. No primeiro domingo ele se apresentou devidamente planejado e traquejado, olhou para o povo e falou: quantos dos irmãos sabem o que eu vou falar nesta noite? Levantem a sua mão. Então, ninguém levantou a mão, todo mundo ficou de mão baixa. Mas como? Essa igreja existe há 30 anos, o pastor tem pregado todos os domingos a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e os irmãos não sabem o que eu vou falar? Será que existe outra mensagem a pregar? Vão para as suas casas agora e pensem em tudo que vocês têm ouvido e pratiquem isso. Todo mundo foi para casa cabisbaixo. Chegou o segundo domingo e o moço passou uma semana atribulada, terrível, difícil, não sabia o que fazer. Quando chegou no domingo, ele se apresentou na frente do povo novamente e a igreja ficou: agora, hoje ele fala. E ele chegou e disse: quantos dos irmãos sabem o que eu vou falar nesta manhã? Queiram, por favor, levantar as suas mãos. Todo mundo levantou a mão. E ele falou: pois bem, irmãos, então não vamos chover no molhado. Todo mundo sabe o que vai falar, se torna ridículo e inútil falar. Vão para casa, pratiquem. E passou assim o segundo domingo. Chegou o terceiro domingo e o moço se apresentou diante do seu público novamente e os irmãos pensaram: agora ele tem que falar. Mas ele não sabia que durante a semana a igreja teve uma reunião com ele ausente. E a igreja decidiu o seguinte: se ele perguntar o que é que eu vou falar nessa noite, a metade da igreja levanta a mão e a outra metade fica com a mão abaixada. Então ele vai ter que falar por causa daqueles que estão com a mão abaixada. Quando chegou o domingo pela manhã, ele apresentou-se perante a igreja e, com a mesma conversa dos 2 domingos anteriores, ele falou: pois bem, quantos irmãos sabem nesta manhã o que é que eu vou falar? A metade da igreja levantou a mão. E ele disse: muito bem, quem sabe compartilhe com quem não sabe, e quem não sabe ouça os que sabem. E passou o terceiro domingo e ele não pregou. Não é isso que vai acontecer aqui. Eu não estou fazendo isso para segurar o tempo. Estou pensando num versículo da palavra de Deus no Evangelho de João, onde diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Quais são as características que distinguem os homens chamados e enviados de Deus? De onde vem a força interior que resiste aos golpes e aos ataques que lhes são desferidos? As pessoas chamadas e enviadas de Deus procedem dos lugares mais estranhos. Com todo respeito, mas ouçam: Sabará, Silverânia, Niquelândia, Rosário Oeste, Patos, e como não podia deixar de ser, Autônia e outros lugares. Então, de lugares até alguns desconhecidos, mas eles trazem as qualificações mais singulares. Talvez eles não sejam
os indivíduos mais notados, mais conhecidos, nem mais sofisticados. Por exemplo, se você olhar para os discípulos que o Senhor Jesus Cristo escolheu, aqueles 12 homens, poucos deles poderiam ser candidatos a algum cargo importante em alguma organização religiosa importante desse país. Não porque fossem homens incapazes, mas é que eram pessoas comuns, gente como a gente, homens como nós, com os mesmos sentimentos. O que os fazia especiais era o fato que eles foram chamados, que eles foram atraídos pelo convite divino que lhes fora feito. E isso fazia a diferença na vida daqueles homens. João Batista é para mim, na Bíblia, o grande exemplo de um homem chamado por Deus. João Batista era um homem que não media muito as suas palavras. Por isso as pessoas ou o amavam profundamente ou o odiavam. João tinha um forte senso de propósito na vida, que era o resultado de uma orientação celestial específica que tinha recebido de Deus. Veja como João reage quando fica sabendo que a sua popularidade está em declínio. Alguém chega para ele e comunica que os seus discípulos, que os seus seguidores estão seguindo a Jesus, a quem ele tinha apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A impressão que aquele texto nos dá lá no Evangelho de João é que aqueles que trazem a notícia a João Batista, eles trazem com um propósito de mostrar a João que a popularidade de João, que a fama de João, que o conceito dele estava em declínio. Eles chegam ali dizendo para ele: olha João, todos aqueles que te seguiam, que eram teus fiéis seguidores, que vinham contigo, não te seguem mais. Eu acho que eles aguardavam de João uma resposta dizendo: mas o que é que está acontecendo? Vamos fazer alguma coisa. A resposta de João é simplesmente a seguinte: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Mesma coisa que dizer, o homem não perde nada se o céu não lhe pedir essa coisa. Depois ele conclui dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. João se via como alguém que nada possuía, era apenas um mordomo cuidando de algo que pertencia ao seu Senhor. Por isso, quando seus discípulos foram após Jesus, estavam fazendo a coisa certa, porque ele era apenas um mordomo do Senhor Jesus. Todo homem, todo moço, toda moça que quiser alcançar uma vida espiritual bem-sucedida, precisa logo descobrir que ele é apenas um mordomo, um administrador das coisas do seu Senhor. Em segundo lugar, as pessoas chamadas sabem exatamente quem são, ou seja, estão bem conscientes da sua identidade. João disse para aqueles que vieram perguntar a ele: és tu Elias? És tu o Messias? És tu um dos profetas? Ele falou: não, eu não sou. João sabia exatamente quem ele era um homem consciente de sua identidade. Ele disse: eu não sou o Cristo. Com isso ele estava declarando quem realmente ele era. Há no mundo hoje pessoas confusas em relação às suas identidades. Por isso é que às vezes eles confundem o que fazem com aquilo que eles são. É por isso que pessoas que detiveram o poder por muito tempo têm uma dificuldade enorme para ceder o poder e fazem tudo até a morte para reter o poder. São os estrógenos da vida que se encontram por dentro das igrejas e dos lugares por aí. Quando João foi interrogado: és tu o Cristo? Ele podia ter dito: bom, eu não tinha pensado nesses termos, mas será que realmente não há alguma coisa de messiânico em mim? Será que não há um especial carisma que Deus me colocou? Vamos deixar essa ideia correr, vamos ver como é que fica. Ele podia ter dito isso, mas a resposta dele foi a seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. Só isso. Estou aqui para anunciar o caminho do Senhor e absolutamente mais nada. Hoje nós vivemos em dias, amados, em que os meios de comunicação em massa fazem com que as pessoas se tornem crentes nos seus próprios textos, não é verdade? As pessoas começam a falar algumas coisas e de repente começam a acreditar naquilo e começam a passar a tentar viver aquilo. Se João tivesse acreditado naquilo que disseram e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Com certeza ele teria se corrompido e seu ministério teria passado rapidamente. Mas como João sabia que ele não era o Messias, era apenas a voz do que clama no deserto, ele não deu ouvido àquilo, mostrando que ele sabia realmente quem ele era. Você sabe quem você é? Você está consciente da sua identidade?
A Bíblia diz que você é raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nada mais, nada menos que isso é o que você é. E é bom que você saiba quem você é. Em terceiro lugar, as pessoas chamadas sabem o que é um compromisso. João dizia no versículo 30 do capítulo 3, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabia que a sua função, que a sua chamada era para apresentar a Cristo, era para preceder o Messias. E uma vez feito esse papel, ele estava pronto para se retirar do público. E é de suma importância que cada um de nós, que vamos ter um ministério na igreja do Senhor, saibamos quando é o tempo de entrar e quando é o tempo de sair. Tudo que entra muito cedo ou que sai muito tarde prejudica a obra de Deus profundamente. Quando se pensa em João Batista e em tudo isso, vem a seguinte pergunta: como é que João se tornou o que ele era? De onde provinha essa determinação, essa resistência, essa capacidade de não se deixar enganar por si mesmo ou pelos outros? Grande parte dos grandes homens que tiveram um bom início na sua vida começaram bem, mas se perderam ao longo do caminho. Mas isso não aconteceu com João. Por quê? Primeiro, sem dúvida, por causa da sua formação. Seus pais desde cedo lhe incutiram na mente a realidade da sua missão, e que para cumprir essa missão que ele havia recebido, ele teria que ter um forte senso de integridade, santidade e perseverança. São três coisas essenciais na vida de um homem de Deus: integridade, santidade e perseverança. A Bíblia parece mostrar que os pais de João Batista morreram cedo, quando ele era ainda jovem. E logo depois disso mostra João Batista vivendo no deserto, sozinho, afastado da sociedade, para a qual mais tarde ele se tornaria um profeta. Em João, no capítulo 3, versículo 1 a 3, mostra César em Roma, festejando, cuidando do poder, participando de reuniões importantes. Mostra Anás e Caifás, que eram os líderes religiosos em Jerusalém, cuidando da religião organizada, cuidando para que tudo corresse bem. Mas a palavra de Deus não foi a Roma, a palavra de Deus não foi a Jerusalém, a palavra de Deus foi falada lá no deserto a um homem de Deus chamado João. Até aquele momento um homem insignificante, vivendo num lugar insignificante, mas foi a ele ali naquele lugar que veio a palavra de Deus. Por quê? Por que não em Jerusalém? Por que não lá no palácio do César, onde estava todo o poder? Com certeza porque João era o único que estava atento à voz de Deus naquele dia. O que vocês esperam ouvir, caros formandos? Elogios da corte? O palavreado da religião formal? Ou a voz de Deus? Eu espero que a voz que vocês estejam ouvindo e que vocês queiram ouvir seja a voz de Deus, a voz que vem ao profeta de Deus, que tem uma palavra de Deus para o povo de Deus. Agora, por que João foi levado ao deserto? É porque no deserto, irmãos, as pessoas conseguem meditar sobre questões que normalmente não ouvem e nem examinam com facilidade. Eu creio que Deus levou João ao deserto para poder falar com ele. O deserto tem para mim a conotação da dor, do sofrimento, do isolamento. É no deserto que uma pessoa descobre a sua verdadeira chamada, a sua verdadeira vocação. Será que a vida de João Batista nos ensina algo nesta noite? Para mim, a mensagem que João Batista nos deixa é uma mensagem muito clara. Quem ouve a voz de Deus é só aquele que nesse mundo da ciência desenvolvida, da vida social intensa, é capaz de ir para o deserto, para ouvir e para obedecer a santa voz de Deus. Se você é um chamado de Deus, você sabe que a sua missão exige de você coragem, disciplina e sacrifício. Mas uma coisa você pode ficar tranquilo: os resultados são problema daquele que nos chamou. O Deus que nos chamou é o Deus que garante os resultados, é o Deus que toma a responsabilidade de produzir os verdadeiros frutos. Se eu vou crescer ou se eu vou diminuir, o problema é dele e não meu, pois a minha vida, como chamado de Deus,
já não me pertence. Fiquem cientes, meus amados formandos, que as situações diversas aparecerão nas suas vidas, questionando até as suas chamadas e até as suas intenções, questionando a integridade de vocês como chamados de Deus. Mas vocês têm alicerce bíblico e conhecimento de Deus para não se deixar removerem das suas chamadas. Porém, é bom nunca esquecer: vocês estão no mundo e no ministério para tornar Cristo conhecido e amado. E como João Batista, vocês não estão no mundo para serem admirados, para serem seguidos. Se vocês fizerem com que as pessoas descubram e sigam a Jesus, vocês estarão dando provas verdadeiras das suas chamadas. E é isso que a igreja e o próprio Deus espera de vocês. Lembrem-se sempre que vocês são mordomos e não proprietários da missão, ou da igreja, ou da organização que vocês criarem ou servirem. Essa organização pertence ao Senhor e não a vocês mesmos. E Ele pode tirar de vocês quando Ele quiser, porque afinal Ele é o dono. Lembrem-se também que quando o sucesso chegar, vocês não têm nada de messiânico. Pelo contrário, não confundam suas identidades. Vocês no máximo serão, como a Bíblia diz, servos inúteis. Não pensem que o que vier a acontecer de bom no seu futuro ministério é fruto dos seus dons ou dos seus talentos. É sim a obra da graça de Deus, e só a Ele devemos dar a glória e a honra. Lembre-se também, irmãos, importa que você diminua para que Ele cresça. Suas funções como chamados de Deus é apresentar a Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso talvez os leve a um deserto, onde vão poder ouvir melhor a voz de Deus do que os outros estão ouvindo. Não rejeitem os chamados do deserto, não rejeitem o isolamento, a vida separada, pois só quem vive essa chamada com integridade, como João viveu, poderá deixar nos outros o sentimento e a memória de que houve um homem de Deus, cujo nome era João, Abner, Marcelo, Augusto, Dorival, Ícaro, Elias, Paulo César, Marco, Ismael, Antônio e outros. Que Deus nos abençoe. Convido a palavra para a entrega dos diplomas o pastor Eduardo Duda. Eu sei que hoje à noite todos nós aqui nos alegramos junto com os formandos por causa desta noite especial. Também tem outro motivo de alegria hoje à noite, é porque isto é a 20ª turma que está se formando hoje à noite. Então podemos agradecer a Deus e louvar a Deus também por esta vitória que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém. Abner Brandão de Souza. Alzira Gonçalves de Souza. Antônia Maria dos Santos. Antônio José Santana.
Áurea Ramos Soares. Carlos Arocha. Cláudio Rodrigues Dutra. Dorival Dias. Elias Raimundo de Souza. Elisete Maria de Alcântara. Ismael Antônio dos Santos. Elés Ferreira Tavares. Ícaro Bruno Jacques da Silva. João Feliciano da Silva Filho.
João Portuoso Bueno. José Augusto Rondon Silva. Leila da Silva Forquim. Lilian Rucci Bergamo. Magna Alicia de Oliveira. Marcelo Cunha Ferreira. Márcia Helena Guilherme. Marco Nogueira da Silva.